Oi, gente! Espero que vocês estejam tranquilaços. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas sobre dança pra vocês. E sim, teve um vídeo no canal que era sobre o mesmo assunto no passado, só que eu tive um certo surto e eu excluí aquele vídeo. Me perdoem. Mas esse vídeo aqui é oficial, não vai sair do canal, vai ficar aqui, porque eu não poderia deixar de destacar o quanto a dança é importante pra mim. E estar respondendo essas perguntas pra vocês me deixa feliz. Nossa, é uma coisa assim, meu Deus! E olha que as perguntas não foram feitas por meus amigos, por pessoas que me conhecem, porque os meus amigos simplesmente não me mandam nada na minha caixinha de perguntas. Uma vez ou outra eles aparecem. E a caixinha de perguntas que eu coloquei há um mês atrás, então as únicas perguntas que eu tinha lá, eu acabei perdendo. Me desculpem pessoas que mandaram perguntas lá. Perdão, sério, não era a minha intenção. Eu tinha tirado um print das perguntas e perdi. Mas enfim, eu pesquisei algumas perguntas no Google que eu achei interessante e vou estar respondendo pra vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber de alguma outra coisa, deixem aqui nos comentários e eu vou estar respondendo vocês também. Então, gente, eu peguei o celular aqui pra poder responder essas perguntas. Eu estava com preguiça de copiar no caderno. E tem celular, né? Então vamos ao celular para responder. Vamos começar então com a primeira pergunta, que é: há quanto tempo você dança? Eu danço desde 2018, então fazem 4 anos, e contando com esse ano, quando acabar esse ano, vão ser 5 anos completinhos que eu danço. Faz um tempinho, né, que eu danço, mas eu ainda quero poder conquistar mais anos de dança. Vamos para a segunda pergunta, então, que é: como despertou o interesse pela dança? Eu gosto muito de responder essa pergunta, porque eu comecei a me interessar por dança através do grupo BTS, que a maioria deve conhecer, que é um grupo de K-pop, e simplesmente as minhas inspirações. Eu via aquelas coreografias e eu ficava tipo, meu Deus! Eu tinha que aprender, então eu ia lá, a Emily na frente da TV, pegando as coreografias. E como eu sou canhota, era um pouco complicado, porque tinha uns... Eu sempre mudo os passos pro lado que fica melhor pra mim. E não, nem sempre é o lado esquerdo, às vezes é o lado direito e a coreografia é do lado esquerdo. É uma coisa muito louca, que eu sou uma canhota, não 100%, eu acho que eu seria uns 50%. Porque tem muita coisa que eu faço com a mão direita. Mas enfim, eu pegava as coreografias e aquilo me chamava muita atenção, porque as coreografias eram incríveis e eu me sentia muito bem tentando pegar as coreografias. Por mais que eu errasse, eu era muito durona, sério. Eu não tinha aquele certo gingado, e eu ainda tô nesse ponto de pegar esse certo gingado das coreografias, de todas as coreografias que eu fiz até hoje. Porque eu ainda me acho uma pessoa muito durona pra dançar. Só que, em vista do que eu era antes, hoje em dia eu tô. Nossa, tipo, eu era 100% durona, agora eu tô 50%, 40% no máximo. O que me deixa muito feliz, né? Terceira pergunta, então: como seus pais lidaram com isso? Eu sei que essa pergunta seria pra uma pessoa mais profissional, mas eu decidi responder porque eu gostei muito de como os meus pais lidaram com isso. No caso, a minha avó, minha tia, minha. Mais minha avó e minha tia mesmo, que são as que estão mais perto de mim no momento, elas queriam muito que eu fizesse alguma aula. Tanto que a aula de violão, no começo eu fui meio que obrigada a fazer, porque eu tinha muita vergonha, como eu falei pra vocês. Então eu fui porque minha tia falou que ia fazer comigo, né? Mas, nossa, meu Deus. E elas queriam muito que eu fizesse alguma coisa, alguma aula, porque eu era muito parada. Tipo, eu só ia pra aula, voltava pra casa, e elas olhavam pra mim e falavam: Emily, você tem que perder essa vergonha. Vocês não têm noção do tanto, eu era 100% envergonhada. E aí, beleza. Então, quando eu falei pra elas que eu entrei no street dance, elas ficaram assim: sério isso? Elas devem ter pensado no começo. Eu lembro que a minha avó me falou logo depois que eu apresentei pela primeira vez, porque sim, eu continuei no street dance, eu não saí. Eu gostei muito de estar lá. E aí sim foi que eu realmente descobri a minha paixão pela dança. Estando naquele grupo de dança, foi onde eu descobri aquela paixão, aquela coisa que eu queria mais e mais, sabe? Eu não queria desistir daquilo.
que passou a se tornar um sonho meu. E logo depois que eu apresentei pela primeira vez, elas falaram pra mim: Nossa, Emily, eu jurava que tu ia desistir. Porque tu é muito envergonhada, mas eu fico muito orgulhosa de você. Então elas lidaram super bem, tanto quando eu quero viajar pra algum lugar que tenha a ver com a dança, que nem esse ano que a gente vai ter um festival pra ir. Elas super me apoiam, elas estão junto, assim. Às vezes elas não conseguem ir nas minhas apresentações, mas elas sempre me apoiaram. Nunca deram nada fora, assim, de, né, não, você não vai dançar. E eu fico muito feliz por isso. E por elas terem confiado de que eu realmente ia subir naquele palco e dançar. Ai, ai. Vamos então para nossa quarta pergunta, que é: qual o ritmo que você mais curte dançar? Eu fico dividida entre o hip hop, apesar de que eu não tenho nenhum gingado pra hip hop, eu amo dançar hip hop, e Vogue. Nossa, são os meus dois estilos preferidos. Vocês não têm noção. Principalmente o Vogue. Eu coloco o Vogue em primeiro lugar e hip hop em segundo. Amo. Quinta pergunta, então. Você se inspira em alguém? Gente, no momento eu me inspiro muito nos meus professores. A Bruna Osório, que é maravilhosa, e o Felipe também, que foi o meu primeiro professor, então não teria como esquecer ele. Eu me inspiro muito nos dois. Tanto pelo jeito que eles dançam, eu tento realmente me inspirar naqueles passos e tentar ser mais delicada como a Bruna e ser mais. Como é que eu poderia destacar o Felipe nesse momento? E ter mais gingado como o Felipe. Então, são esses dois pontos que eu vejo muito nos dois e que eu quero muito que eu seja assim. E além de eles toda a vida estarem falando, não desistam, vocês vão conseguir. Desde o primeiro dia o Felipe falava, gente, não desista, vocês vão conseguir, porque realmente dança no começo parece um bicho de sete cabeças, mas depois, se é o que você quer seguir, nossa, você acaba amando e acaba realmente entrando naquele ritmo de dança, sabe? Então são as minhas duas inspirações. Eu amo muito vocês! E a sexta pergunta é: quantas horas por dia você tem que ensaiar? Eu faço. Tenho os ensaios de segunda e quarta. Eu ensaio 1 hora, que é no caso com o grupo. E quando eu tô em casa, às vezes eu perco a noção do tempo. Porque eu fico dançando um monte de música aleatória. E eu sempre tô, então, praticamente ensaiando as músicas. Tanto as músicas do grupo, como músicas do TikTok, que não se encaixa muito nisso, mas que eu fico lá dançando e tal. E então eu realmente não sei dizer quantas horas. Às vezes eu fico uma tarde inteira só dançando e acertando os passos que eu erro no grupo lá. E é isso. Então não sei dizer o tanto pra vocês. Às vezes é pouco, às vezes é muito. Então, gente, respondendo a nossa sétima pergunta, que seria: quanto tempo leva pra aprender a coreografia? Olha, eu consigo pegar tudo no dia, só que eu levo mais ou menos uns 2 dias pra conseguir arrumar o que eu tô errando. Às vezes eu acabo esquecendo alguma parte ou outra, ou às vezes eu não memorizei uma parte, então ou eu vejo o vídeo que a gente grava pra conseguir lembrar daquela parte, ou eu realmente já tenho em mente e só organizo e conserto pra ficar tudo certinho no tempo da música e bonitinho, né? Então eu daria uns 3 dias. 3 dias. Como eu disse, primeiro dia então eu consigo pegar, mas depois nos outros 2 dias eu preciso organizar as coisas que ficou meio em dúvida. Então eu daria 3 dias pra ficar assim limpinho. Voltei, gente, agora com a cobertinha porque tá frio aqui. E agora eu vou contar pra vocês a minha história na dança. Como eu comecei, aonde que eu estou agora. Eu ainda estou dançando? Ai, bom, como eu falei pra vocês, eu comecei em 2018 com o professor Felipe. E eu fui me rematricular na Associação dos Moradores, que é um lugar que tem vários cursos, assim, de dança, de balé e também violão.
no caso, isso é um projeto chamado Núcleo Lages Melhor, daqui do bairro da habitação, né? E tem dos outros bairros daqui da cidade também. Mas enfim, eu fui me rematricular para aula de violão que eu já fazia e que me ajudou bastante com a minha vergonha também, uns 30% com a minha vergonha, porque eu comecei a conseguir apresentar em público, né? Me rematriculei e 2 amigas minhas foram comigo pra se matricularem pra aula de dança. Aí tá, eu lembro que chegou ali no finalzinho, elas estavam conversando com o professor e eu fui falar com elas pra gente ir pra casa, né? E o professor olhou pra mim assim e falou: "E você, não vai entrar pra aula de dança?" Aí eu olhei pra ele apavorado assim, deu: "Não, não, que isso?" Porque assim, eu dançava pra mim em casa as músicas do BTS, mas nunca pensei em dançar, em ter aulas de dança, né? E dançar pra públicos, então eu ficava assim. Ele bem assim, por que que você não tenta, né? Caso tu não goste, tu pode sair, né? Daí eu pensei assim. Deu, tá bom. Daí me inscrevi pra aula de dança. Eu lembro que a minha primeira aula, eu fui com uma legging preta, com um moletom do BTS de cabelo solto e um all-star. Eu me lembro que a primeira aula eu fiquei muito envergonhada, né? Como de costume. Aí eu lembro que eu olhava pra aquelas pessoas, tinha gente que já dançava mais tempo com ele, e eu ficava assim, meu Deus, a gente dança muito melhor que eu, nunca que eu vou chegar no nível deles, meu pai amado, né? E, nossa, eu me desmotivava muito. Mas eu lembro que o professor Felipe era muito fofo, porque toda aula ele falava, gente, vamos com calma e vocês vão conseguir. Treinem bastante em casa, que a primeira aula costuma ser meio, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É só vocês treinarem bem. Logo vocês vão ver que vocês vão estar conseguindo pegar com facilidade. E também é a primeira vez para muitas pessoas que estão aqui, né? Então, as palavras dele entravam no meu coração e me aqueciam muito, porque era o que me motivava. Eu me desmotivava e ele me motivava. Era bem assim. Mas enfim, o tempo foi passando. Eu apresentei em 2018, eu gostei sim da aula de dança. 2018 eu já tava muito feliz, ali já pro final do ano. Nossa, né? Eu consegui pegar a coreografia, tudo. Peguei um lugar bem bom na coreografia também. E foi 2018, 2019. Aí chegou 2020, que foi o ano que a gente teve que parar pela pandemia, né? Nossa, eu lembro que foi bem complicado ter que parar. Eu parei de dançar na pandemia e em casa mesmo eu lembro que eu ensaiava horas e horas. E eu parei de ensaiar também. Eu acabei ficando preguiçosa e bem mais desmotivada. Nossa, vocês não têm noção. E também aconteceram muitas coisas em 2020 que me desmotivaram muito, sabe? Nossa, muita coisa mesmo. Mas aí, enfim. Fiz aulas online de street dance. Só que eram bem poucas, assim, eram bem vagas que eu também acabava deixando de dançar o quanto eu dançava antes, né? Que era com frequência. Todo dia eu tava dançando. Aí, uma vez ou outra, quando a professora que trocou de professor, né, foi pra Bruna Osório. Daí, quando ela gravava vídeo e mandava pra gente, tinha alguns dias específicos. Aí eu dançava, mas só naquele dia. Depois eu não dançava mais, sabe? Não com tanta frequência. Mas enfim, houve uma troca de professor, né? Então a Bruna ficou em 2020. E em 2021, o professor Felipe voltou de novo. Aí, enfim, 2021 eu lembro que eu continuei dançando ali, aqui na habitação mesmo, com o professor Felipe. A gente apresentou tudo, só que 2021 foi um pouco complicado também, porque eu lembro que quando chegou metade do ano, eu torci meu joelho. E foi a primeira machucada que eu tive na dança. Eu acreditava que nunca mais ia voltar a dançar. Só que eu fui no médico e tava tudo certo. Só tinha torcido mesmo, não tinha quebrado nada, só torci. Graças a Deus, porque senão a recuperação ia ser bem mais tempo, né? Levaria bem mais tempo pra me recuperar. Aí, eu lembro que eu fiquei um mês sem dançar. E depois acabei voltando a dançar. Daí meu joelho já tava melhor. E hoje em dia, e já naquele tempo também, ano passado no caso,
o meu joelho só dava uma doidinha, daí eu alongava ele e ficava tudo certo. E quando eu vi que ele tava doendo um pouquinho demais, assim, que ele ficava meio estranho quando eu voltava a dançar, aí eu dava uma parada, depois voltava, e agora tá bem tranquilo. Só que eu lembro que logo que eu voltei eu tinha muito medo de torcer de novo. Nossa, é um medo horrível que a gente sente. Mas deu tudo certo. Nossa, meu joelho tá muito melhor, agora eu tô tranquila, sabe? E daí, enfim, chegou 2022, o ano que realmente mudou a minha vida. Até maio, eu continuei dançando com o Felipe aqui na habitação. Mas eu recebi a grande oportunidade de dançar na escola de artes. E vocês não têm noção do quanto isso me animou. Porque a escola de artes, ela fica no centro aqui de Lages e ela é muito concorrida. Principalmente pra dançar com a Bruna Osório, né? Pelo amor de Deus. Tem uma lista só de gente que quer entrar lá. E aí eu lembro que chegou metade de maio desse ano e o Felipe, meu professor, né? E a Bruna, minha professora também, mandaram mensagem pra mim de madrugada falando sobre essa oportunidade de eu ir dançar lá. E eles falaram que eles pensaram, né, de me levar pra lá porque pensaram na minha evolução como dançarina. Porque eles viam que eu gostava, que eu tava ali, porque eu tinha garra, eu dançava, eu treinava bastante, eu me esforçava muito. Então, eles decidiram me levar pra escola de artes. E eu nunca tinha imaginado ir pra escola de artes, vocês não têm noção. Escola de artes, como eu disse, eu realmente nunca tinha imaginado. Pra mim era algo que estava muito acima do que eu imaginava. Apesar de que sim, você pode ir se inscrever pra dançar lá, só que tem o negócio das vagas, né? E também eu não sabia como o pessoal ia me receber. Então, eu ficava com muito medo de como ia ser, né? Mas aí eu lembro que os dois vieram falar comigo por mensagem e falaram que ia ser muito legal se eu fosse. A Bruna até falou que ela precisava de bailarinos como eu. E isso me emocionou muito, eu não vou negar. Eu fiquei muito feliz porque a gente. É difícil a gente ver o nosso potencial. E eu realmente achava que eu tava no mesmo degrau. Mas eu percebi que eu subi bastante, sabe? E que eu tô conseguindo subir mais. Só que pra gente, a gente sempre vai estar no mesmo degrau. A gente nunca consegue ver a nossa evolução, assim. É, e quando a gente consegue, logo a gente já se desanima e acha que a gente não evoluiu nada. Por um comentário besta de outra pessoa ou a gente mesmo que se desmotiva, né? Mas enfim, eu fiquei muito feliz por eles acreditarem que seria bom se eu fosse pra escola de artes. E eu entrei logo no grupo avançado da escola de artes. Eu fiquei muito feliz. E aí, eu lembro que o professor Felipe mandou mensagem falando sobre isso também. A mesma coisa que a Prof. Bruna. E ele disse assim que ele queria muito que eu fosse e que ele ia estar lá dançando também, porque o Felipe, ai, ai, ele dança na escola de artes com a Bruna e ele é aluno dela. Então, olha que ironia do destino, né? Meu Deus. E aí ele falou que seria muito importante porque eu ia ter uma evolução muito grande lá. E sobre o pessoal lá da escola, nossa, eles me receberam super bem, são pessoas incríveis, eu amei ir pra lá e foi muito confortante, sabe? Ali no primeiro mês eu lembro que eu ficava um pouco desconfortável porque eu não me sentia sendo aluna da escola de artes, eu ainda tava raciocinando tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. E a diferença da escola de artes pro polo daqui da habitação é que a escola de artes a gente tem que pagar mensalidade. Mas é bem barato, nossa, eu nem imaginava que era barato, eu achava que era caro. Aí eu fui e percebi que era uma coisa bem barata. Mas eu fico muito feliz por ter ido pra lá e por eles terem acreditado no meu potencial pra estar no grupo avançado da escola de artes. E, gente, eu tive duas oportunidades incríveis estando na escola de artes que foram a apresentação que a gente fez com a música Azar é Verão, que eu não imaginava lançando essa música, eu achava muito linda aquela coreografia, muito bonita mesmo.
Tive duas grandes oportunidades já esse ano por estar na escola de artes, que a primeira foi apresentar no Recanto do Pinhão, que é a tradição daqui. Eu tive que pegar uma coreografia da escola de artes Azar é Verão em uma semana. Em uma semana eu peguei a coreografia e consegui apresentar ela junto com o pessoal no Recanto do Pinhão e também na segunda grande oportunidade, que foi apresentar no ginásio Jones Minosso pro estado. Meu Deus, eu nunca me imaginei assim. Ai, são coisas que me completaram muito. E falar pra vocês que eu realmente pensei em desistir da dança. Nesse começo de ano e no finalzinho do ano passado. Eu pensei em desistir da dança. Pensei em parar de dançar. Porque era como se tivesse um vazio dentro de mim. Era uma coisa bem estranha. Eu não sei explicar pra vocês. Mas aconteceu tudo isso e mudou tudo a minha perspectiva. Nossa. Me fez ver que sim, que o meu lugar é ali dançando. Que o meu lugar é ali. E eu fico muito feliz por não ter desistido da dança, porque eu ia me arrepender muito. A dança é o meu refúgio. É onde eu posso me expressar. Sabe, é o cantinho que eu sempre sonhei em ter. É o cantinho que me ajudou muito. Me ajudou muito a conseguir me expressar melhor e apresentar as coisas em público para as pessoas. Tanto em trabalho da escola quanto dançando, sabe? Eu sinto realmente que hoje eu sou uma pessoa completa, sabe? E eu tô chorando porque realmente a dança fez muita coisa na minha vida que eu não esperava. Foi uma virada de vida tão grande. E eu realmente fico muito feliz. Nossa, sério, vocês não têm noção. E contar pra vocês que esse final de ano é pra gente ir pra um festival. Festival de Garopaba. Pra competir. O meu primeiro festival e eu já vou ir pra competir. Meu Deus do céu, nunca que em 4 anos atrás eu ia estar imaginando que a Emily estaria aqui hoje. A Emily que era quietinha, que não falava um A pra um público de 4 pessoas. Hoje em dia ela fala um B pra um público de 1000 pessoas. Ai, eu fico muito orgulhosa, sério. Mas eu me sinto muito completa e espero que vocês consigam realizar os sonhos de vocês também. Porque graças à escola de artes eu consegui ver que eu subi muitos degraus e que eu não estou estagnada na minha vida. Me ajudou muito, muito mesmo, nossa. E é muito incrível, sabe? Você está num lugar em que as pessoas vibram a mesma energia que você, que tem a mesma garra que você e querem o mesmo que você. O pessoal de lá é incrível. E eu já aprendi muitas coisas com cada um deles e vou continuar aprendendo. É muito bom mesmo. Então, se algum aluno da escola de artes estiver vendo isso, apesar de que a geminiana fala demais, né? Eu gosto muito de vocês. E eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar no mesmo lugar que vocês. Compartilhando da mesma felicidade, da dança, do ritmo. É tudo muito contagiante. E, nossa, eu só tenho a agradecer por poder estar num lugar em que eu gosto, com pessoas que me fazem bem. E realmente entrar na escola de artes foi uma grande evolução pra mim. E vai continuar. Então, Bruna e Felipe, eu amo muito vocês, pessoal da escola de artes. Obrigado por me receberem tão bem e me acolherem assim. Vocês são muito especiais pra mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão. E até o próximo vídeo.